Então, quando a gente pensa, por exemplo, na seleção de exercícios abdominais, e a gente faz uma comparação das últimas décadas com os anos atuais, a gente vê que, principalmente decorrente do treinamento funcional, tá, entre aspas, porque existe discordância entre esse termo, mas o pensamento que se tinha, por exemplo, em relação ao culturismo e o treinamento integrado, o treinamento funcional, por exemplo, houve, né, algumas mudanças em relação ao pensamento e a seleção de exercícios. Então, antigamente a gente utilizava muito os exercícios tradicionais, como o abdominal supra, abdominal oblíquo, abdominal infra, por exemplo. Eram exercícios clássicos, né, que utilizam, por exemplo, os movimentos do tronco, como flexão, a rotação, a flexão do quadril, por exemplo, né, que também é muito utilizado. Enfim, então antigamente se utilizava muito esses tipos de exercícios. Com esse pensamento, né, mais do treinamento integrado, por exemplo, e o pensamento de anti-rotação e estabilização, os exercícios como, por exemplo, as pranchas, as pontes e as suas variações passaram a ser muito utilizados. Até porque também esse tipo de exercício, como as pontes e as pranchas, por exemplo, tem uma questão interessante, que por ser um exercício de estabilização, ou seja, isométrico, é um exercício que diminui a compressão dos discos intervertebrais. Então é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, nesse tipo de exercício, como as pranchas e as variações, e a ponte e as suas variações, porque você consegue colocar esses exercícios dentro de um programa, por exemplo, de reabilitação, principalmente para pessoas que apresentam dor lombar. Então, pessoas que apresentam dor lombar que precisam fortalecer a região do core, ou seja, né, a parede anterior, a parede posterior, até mesmo o complexo do quadril, esses exercícios eles servem para fortalecer, eles servem para melhorar a função dessa região com uma menor compressão discal. Então, quando a gente pegar, por exemplo, a flexão do tronco no abdominal supra, ou a flexão do tronco com a rotação, por exemplo, no abdominal oblíquo, a sobrecarga discal nesses tipos de exercícios são maiores, ou seja, você tem uma maior sobrecarga discal quando você faz esse tipo de movimento. E por isso, né, que a prancha e suas variações, elas são opções interessantes, porque você consegue fortalecer, ativar esses grupos musculares com uma menor compressão discal. E não é dizer que um esteja errado, que outro esteja certo, a gente pode utilizar esses exercícios, mas entender qual é a característica de cada exercício para que a gente consiga utilizar no melhor momento possível.